Agora, independentemente dessas correntes, professora, há uma cobrança muito grande para que o próximo Papa mantenha alguns legados, como a transparência relacionada às contas, o olhar para o pobre, nessa crítica que é muito feita à Igreja Católica, do luxo mantido no Vaticano, diferentemente da vida que muitos têm ao redor do mundo e com os quais o Papa Francisco demonstrou bastante preocupação. De que maneira que essas questões históricas ligadas à Igreja Católica, elas também precisam vir à tona nesse momento em que um novo Papa vai assumir esse posto? Eu acredito, não posso escrever nem assinar embaixo. Claro, tudo bem. Mas que o próximo Papa continue, porque não tem como um mundo em que pessoas ainda morrem de fome, a Igreja, que sempre se preocupou muito com esse lado social, mas de uma forma humana, né? Não só a função da Igreja, tanto é que a imagem da Igreja é um barco que leva as pessoas para a outra margem, que é para o céu. Isso é a função da Igreja, né? O papel da Igreja. Mas as pessoas têm que viver aqui. Então, elas têm que ter um mínimo de dignidade de vida. E a gente não pode esquecer que a Igreja Católica é a maior instituição social do mundo. Ela faz muito pelos pobres, sempre fez. Eu sou encantada quando eu estudo a história da Igreja, porque você vê que não é de agora que isso acontece. E que muitas vezes ocupou espaços que o Estado não conseguiu ocupar, né? A gente, eu falo como católica, né? Sim. Foi muito mal falado em algumas ocasiões, por vários motivos, principalmente a partir do século XVIII para cá, porque houve tipo uma campanha contra a Igreja, mas isso a Igreja nunca deixou de fazer. Claro, houve papas que não foram tão especiais como estão sendo os de agora, mas veja, são 2000 anos, como o professor falou. É muita história. Então, o que se pega? Se pega aqueles exemplos de alguns papas, se fala muito deles, mas perde-se no todo. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Mesmo o Papa Bento, ele era diferente porque ele era um professor, né? Ele não era um homem midiático, ele não se sentia bem nas multidões, mas um gênio. Eu falo que ele vai ser santo e doutor da Igreja. Eu não vou ver, mas ele vai ser santo e doutor da Igreja. Mas ele se preocupava também. E acredite se quiser, Evandro, ele era um homem simples. Simples e humilde. E muito cheio de... E humilde. E humilde. Então, é claro que o que aparece na mídia, muitas vezes, não é o que a pessoa realmente é. E tem as questões culturais que acabam envolvendo nesse debate também, né? O fato nós, da América Latina, sermos mais calorosos. Então, quando há um padre da América Latina, a gente tem essa identificação. Quando se tem um padre europeu, que são naturalmente pessoas mais frias ou que têm uma dificuldade maior, né? A gente tem essa tendência de falar, o Bento XVI era assim, o Papa... Mas o Bento XVI, ele era um homem muito tímido, mas profundamente terno. Quem encontrava, conversava com ele, era uma pessoa que tinha uma ternura no coração muito grande. E um homem com tanta simplicidade e tanta sabedoria, que em determinado momento falou, não, melhor para a Igreja é que eu renuncie. A pessoa que é uma abnegação. Vai dizer, é melhor para a Igreja. É um ato de simplicidade. Que ele diz assim, é melhor que tem um Francisco, né? É um ato de simplicidade. Eu não vou dar conta disso. Então, e ele deixou um dossiê. Exato. Ele deixou um dossiê que entregou. Aí que aconteceu toda aquela descoberta das contas. Até eu e meu marido tivemos logo que o Papa Francisco entrou, nós estávamos em Roma, e o cardeal de Aparecida, Dom Damasceno, estava lá, nos convidou para a gente sair, não sei o quê, passamos no Vaticano, para buscar o cardeal, e entramos em Santa Marta e encontramos com o cardeal que estava fazendo a leitura. Era um alemão, que eu não me lembro o nome agora, Padre Juarez ou Padre Borges devem lembrar. E ele pediu para mim, para o meu marido, enquanto a gente estava esperando o cardeal, oração. Rezem por mim, porque era uma coisa difícil que ia acontecer.